A todos. Fim de ano, período dos avisos, né? Você vê quanta coisa acontecendo, planos. Vamos estar orando para Deus nos dar sabedoria, entendimento para cumprir cada um desses alvos. E especialmente também, acredito que muitos estão viajando, né? Já começando essa entrada de final de ano, férias, alguns viajando, alguns doentes. Devemos estar lembrando esses irmãos também que não puderam chegar. Mas hoje pela manhã quero trazer para os irmãos, a última vez, já vai fazer acho que quase um mês sem pregar, né? Foi sobre conhecer ao Senhor. E eu quero convidar todos a chegarem em Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9. Não é o texto que nós vamos repousar, passar nosso tempo, mas vamos partir daqui. Jeremias 9, verso 23, a palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo, e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Verso 24 diz: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Nossa maior glória neste mundo, como povo de Deus, servos do Senhor, é conhecê-lo cada dia mais, conhecê-lo com profundidade. E pensando nisso, tenho pregado sobre o nosso Deus, alguns dos atributos de Deus. E o último que passamos foi a imutabilidade de Deus. Nós vimos como Deus ele é imutável, ele não muda, ele é um Deus perfeito, não está passível a qualquer alteração. Então ele é sempre o mesmo. Nós temos um hino que canta isso, né? Ele é o mesmo sempre, é um Deus santo e justo, e nada pode mudar o seu caráter. E hoje pela manhã quero falar com os irmãos acerca da santidade de Deus. A santidade de Deus, com certeza você já afirmou, né? Estar na presença de Deus, ou Deus está aqui. E esse Deus santo, né, você com certeza já ouviu alguém falando, né, aqui está a presença de Deus. E quando nós pensamos em santidade, muitas vezes nós não temos uma ideia correta acerca do que realmente é a santidade de Deus. Muitos dos teólogos colocam este não só como mais um atributo, mas como o atributo de Deus. Tanto é que, se você reparar, as Escrituras não dizem que Deus é amor, 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 né? A Bíblia diz que Deus ele é santo, santo, santo. E quando você estuda um pouquinho sobre a língua hebraica, quando um autor ele repete alguma coisa, quando ele repete uma palavra, ele está querendo dar ênfase. E quando você lê o livro de Provérbios, por exemplo, ele fala muito sobre as consequências do pecado do perverso, como Deus abomina o perverso, e o destino do perverso é a condenação eterna. Então, em Provérbios você vai ver muito essa repetição. E aqui, na palavra do Senhor, santidade é algo que se repete vez após vez, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E quando você está lendo, você vê Deus sempre enfatizando a sua santidade. O que é santidade? O que significa santidade? Santidade vem de um termo hebraico que significa separado, colocado à parte, algo que é distinto, algo que não é comum e muito menos vulgar. Santidade se refere basicamente, quando nós pensamos em Deus, há duas coisas. Primeiro, Deus ele é santo em relação à sua moral, sua pureza moral. Deus é santo, ele é puro, puro, puro. Abacuque diz que ele tem os olhos puros.
né? Ele não pode contemplar o pecado, porque os seus olhos são puros. Ele não tem mácula, ele é sem defeito, sem ruga, ele é sem mancha, ele é santo, e é santo não de forma como nós entendemos. Quando alguém se diz santo, você olha para a pessoa e fala, é uma pessoa boa, né? Ou um crente, um cristão que se denomina servo de Deus, ele se diz santo porque ele tem buscado o quê? Viver longe do pecado, embora muitas vezes falhando, mas nós nos consideramos, nós nos temos, né? Falando, quando nós pensamos em nós mesmos, nós nos temos em alta conta. E aí, para fazer esse exame, a gente sempre está olhando para o que é pior que nós, né? A gente nivela por baixo, fala, não, mas eu não sou como fulano, nem como ciclano, eu sou santo, eu sou bom, eu sou moralmente melhor do que fulano, ou cicrano, né? Então, Deus, ele não é esse tipo de santo, né, que nivela por baixo. Ele é santo, santo, santo. Nós não temos nem ideia do que, de fato, Deus é em sua santidade. E pela manhã agora queremos ganhar um pouquinho dessa visão da santidade de Deus. Quando falamos em santidade, a santidade de Deus, temos que compreender que Deus, ele não só é moralmente perfeito, ele é separado de todas as criaturas que são moralmente imperfeitas. Deus, ele é santo, ele é perfeito moralmente, e ele se separa daqueles que são moralmente imperfeitos, ou seja, são pecadores, são manchados pelo pecado, caídos. Por isso afirmamos que Deus não pode tolerar o pecado, e a maior prova de que Deus não tolera o pecado está logo no livro de Gênesis, né? O pastor Rodrigo vai começar uma série no livro de Gênesis, e aí você pensa, quantas vezes Adão e Eva pecaram para Deus expulsá-los do jardim? Quantas vezes eles pecaram? Uma única vez, não foi? Deus não tolera o pecado. Deus providenciou, Deus buscou Adão, mas Deus expulsou Adão do jardim por causa do pecado. A maldição recaiu sobre Adão e Eva e sobre toda a criação por causa do pecado. Houve uma consequência drástica, terrível, porque Deus é santo, santo, santo. Ele não tolera o pecado. Um único pecado, e toda a humanidade, toda a criação sofreu por causa do pecado. Deus puniu e tem punido o pecado porque Ele é santo. E o seu caráter é moralmente perfeito, e como eu já disse, ele se separa dos que são moralmente imperfeitos. A santidade de Deus também se refere a algo que precisamos entender hoje. Deus, ele, além de ser moralmente puro, e que se separa dos que são moralmente imperfeitos, Deus, ele não é comum. Muitos hoje têm tratado Deus como algo corriqueiro, como qualquer um, né? Você vai ter expressões hoje que pessoas usam mesmo no púlpito, né? O cara lá de cima, meu amigão, meu camarada, meu brother, né? Esse é o Deus de hoje. Esse Deus santo, santo, santo tem sido rotulado dessa forma por muitos, e infelizmente do púlpito às vezes. E muitos crentes em sua vida cotidiana têm tratado Deus de forma vulgar. Sabe por quê? Porque nós não temos compreendido verdadeiramente, à luz das Escrituras, o que realmente é um Deus santo, quem Deus de fato é em sua santidade. E eu espero que hoje pela manhã você entenda isso. Deus não é comum, Ele não é vulgar, Ele não pode ser tratado desta maneira. Pelo contrário, Ele é distinto, Ele não é como nós, e por isso precisamos tratá-lo com a máxima honra, temor e tremor. E quando você pensa em tremor, não é aquele medinho, não é aquele sustinho. Tremor tem a ideia de um terror horrendo, horrível. Não sei se você tem o costume de assistir filmes de terror, mas pensa no pior filme que você já assistiu e o medo que você ficou passando ali dias, horas, sei lá, meses, até hoje talvez se arrepia, né? Eu lembro quando eu era criança eu assisti o Fred Krueger. É Fred Krueger, sei lá o nome do bicho, eu sei o que é o das unhonas lá.
Eu fiquei um bocado de tempo com medo, rapaz. Hora do pesadelo, né? Deus é infinitamente mais assustador do que qualquer filme de terror. Em sua santidade, Ele é terrível. E nós vamos ver isso à luz das Escrituras. A santidade de Deus deve causar em nós reverência, temor e tremor. Deus não é casual, Deus não é vulgar, e por isso Ele merece essa honra. Como eu disse, vivemos um tempo difícil, onde a santidade de Deus perdeu o seu significado. E infelizmente, não estou falando dos incrédulos. A santidade de Deus perdeu o seu significado dentro da igreja, do povo de Deus. Para nossa vergonha e tristeza, infelizmente eu aqui em pé e você aí sentado, você que está aí, né, estamos aqui para adorar esse Deus Santo Santo, nós temos perdido a noção do que de fato é Deus Santo, 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 um Deus trino, trinamente santo. Nós não temos uma noção de quem Ele é em sua santidade, e por isso muitas vezes vivemos vidas medíocres, oferecemos um serviço muito aquém, quando eu falo serviço, uma adoração, uma vida muito aquém da que deveríamos oferecer ao nosso Senhor. E você quer um exemplo disso? Quantos aqui se prepararam para estar neste culto esta manhã? Quantos aqui dedicaram tempo, que seja ontem à noite, orando, pedindo: Senhor, trabalha meu coração, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, abençoa meus filhos, abençoa a minha vizinhança, abençoa os meus irmãos? Quantos aqui gastaram tempo se preparando, já lá na sua casa, na semana, ao ler a palavra, buscando aquecer o coração, a alma, se esvaziar de si mesmo para que Deus possa te encher com o Espírito Santo dele por meio da palavra? Quantos aqui sentiram o coração palpitar de emoção, sabendo: está chegando o grande dia, o dia de adorar o Senhor como um corpo, publicamente, está chegando, domingo está aí, nada pode me atrapalhar, eu vou planejar tudo para que na hora certa, no lugar certo, eu venha estar, para adorar este que é um Deus santo, santo, santo. Quantos se prepararam para esta reunião solene, para poder de fato oferecer o melhor a Deus? Tratamos Deus como algo trivial, e nós não nos preparamos, a não ser quando entramos por aquela porta, talvez. Agora eu estou na igreja, agora eu preciso mudar e agora eu estou diante de Deus, não é? Infelizmente muitos têm tratado Deus assim, como algo trivial, casual. Damos mais honra à criatura do que ao Criador. E outro exemplo é: quantos aqui já tiveram que ir ao dentista? É algo terrível, né? Ter que ir ao dentista, você só vai quando a coisa está feia. Mas você marcou a consulta para quinta-feira, é segunda-feira. Como é que você fica até quinta-feira? Eu vou ter que abrir a boca para o dentista. Eu preciso escovar o dente, né? Você escova, você passa o fio, você faz tudo aquilo que você não fez durante a vida toda. Aquela semana, 4, 5 vezes no dia você escova, cada refeição você escova, você passa o fio, você compra lá o enxaguante bucal, que você nunca quis comprar porque é muito caro, você compra para poder chegar no dentista preparado, né? Eu não quero que ele sinta o meu hálito. Que vergonha! Está vendo? Você dá mais valor. E outra, você deve fazer isso, né? Mesmo sem ter que ver o dentista, você deve fazer isso. Não está errado se preparar para uma consulta, né? Mas veja, nós nos preparamos para ver o dentista, mas quando nós sabemos que domingo nós vamos estar juntos na presença de um Deus santo, 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 o Criador de todas as coisas, é trivial. Quando chegar lá, a gente vê o que a gente faz, né? Compare sua atitude para com Deus. Aquele que examina a sua alma e o seu coração, ele não examina apenas a sua boca, ele não vai sentir apenas o odor, o seu hálito, mas ele sente o odor do seu pecado.
Ele sente a sua ofensa mais profunda, que é o pecado. Quando pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus, e nós passamos a semana sem sequer refletir no caráter dele, em contemplá-lo, em nos preparar, em buscar colocar o nosso coração na presença dele, buscando chegarmos aqui de uma forma melhor, para oferecer o melhor ao Senhor. Nós tratamos Deus como algo trivial. Nosso entendimento sobre a santidade de Deus está muito aquém, está muito distante do que realmente vemos nas Escrituras. E essa é a razão porque nós não nos preparamos para adorá-lo. E essa é a razão porque nós não oferecemos algo melhor. Nesta manhã eu oro ao nosso Deus, que Ele em sua misericórdia nos mostre, por meio da sua palavra, mesmo que seja um vislumbre, um pouquinho dessa santidade, do que realmente é a santidade dele para nós, para que possamos adorá-lo, servi-lo de maneira digna, como Ele quer. Que Deus, em sua misericórdia, trabalhe em nossas almas e nosso coração esta manhã por meio da sua palavra. Eu quero convidar você para o nosso texto desta manhã, Isaías, capítulo 6. Isaías 6, versos de 1 a 7. E aqui nós temos o profeta Isaías, já no capítulo 6, já havia pregado alguns sermões para o seu povo, já tinha, até o capítulo 6, dito muita coisa. E você pensa, por que no capítulo 6 ele vem se apresentar? Ele vem mostrar, que o capítulo 6 mostra a chamada de Isaías. Muito provavelmente o povo já estava criticando o profeta por conta do duro discurso dele contra os pecados de Israel, a idolatria, mostrando o destino terrível que eles iam sofrer. Então Isaías vem como que dando uma resposta. O porquê eu posso falar isso? Por que eu posso pregar tão duramente? E aí ele apresenta a visão que ele teve do Senhor. E essa visão é como se Isaías estivesse mostrando aquele crachá que autentica ele. Eu tenho essa autoridade, porque o Senhor tem me chamado, tem me transformado, tem me enviado. Então, é isso que Isaías está fazendo aqui no capítulo 6, mostrando sua autoridade baseada em Deus, na ordem de Deus. Então ele descreve como foi essa chamada, essa convocação de Deus para com ele. E aqui nós vamos ter então uma visão de quem Deus é em sua santidade. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 7. A verdade até o verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus por sua palavra, e suplico, Senhor, neste momento, que a tua palavra fale aos nossos corações. Deus nos dê o entendimento correto acerca de quem o Senhor é, da sua santidade, e que possamos oferecer o nosso melhor a cada dia, Pai. Tem misericórdia de nós, nos dá a consciência da sua sublime, da sua glória, Senhor, da sua poderosa mão, do seu braço forte. Nos ajuda a compreender quão santo o Senhor é,
e nos tira, Senhor, da mediocridade, nos faz oferecer o nosso melhor, a nos humilhar diante do Senhor, buscando perdão, assumindo os nossos pecados, buscando, Senhor, cada vez mais ter disposição para Te servir. Cria em nosso coração, ó Deus, o desejo, o prazer de estar na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, mas não da nossa maneira, da maneira como o Senhor quer, de uma forma santa, pura, Senhor. Essa é a minha oração, meu pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos então Isaías descrevendo sua chamada, e ele cita o rei Uzias, e foi no ano da morte deste rei. Este rei foi um grande rei, um bom rei. Ele trouxe riquezas para Israel, ele fortaleceu as fronteiras, ele era um rei muito sábio, inteligente. Ele pecou diante de Deus, ele foi orgulhoso na presença do Senhor, ele quis acender o incenso para adoração ao Senhor, e Deus então mandou uma praga terrível sobre ele, a lepra, e ele morreu por conta desse juízo. E Isaías está vivendo um tempo onde o seu governo agora está sofrendo uma mudança, e não há um rei à altura de Uzias para substituí-lo. Então Isaías está passando por um momento de dificuldade, e além de ver a vida espiritual do seu povo em frangalhos, apesar do povo estar vivendo uma vida boa, vamos dizer assim, financeiramente, o governo estava firme, o exército era um grande exército, as fronteiras estavam fortificadas, espiritualmente eles estavam definhando. E Isaías está contemplando tudo isso, e agora Deus tira aquele líder, aquele bom líder. Então Isaías está passando por um momento de crise, e nós sabemos muito bem o que é ter falta de governo, já há anos, né? Não é de agora, mas há décadas, sei lá, desde que somos Brasil a gente sofre com... E a verdade é que, à luz das Escrituras, o grande líder, né, está para chegar, e é nele que nós devemos descansar, é por ele que nós devemos esperar, e é o que Isaías faz. Isaías, ele diz que ele está onde? Ele está no templo, né? O relato dele deixa claro que ele está em adoração, em contemplação. Em um momento difícil, sem liderança, sem perspectivas para o seu povo, o povo definhando espiritualmente, o que ele procura fazer? Ele procura o Senhor, ele vai contemplar, buscar o Senhor. E o que acontece quando ele está lá? Deus aparece, né? Ele vê o Senhor, e o que ele descreve aqui é: ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele descreve a majestade e o poder de Deus em toda a sua glória e santidade. Isaías apresenta para nós uma visão de quem Deus é em sua santidade. Ele está sendo adorado por seres que têm um aspecto peculiar, né? Serafins. A palavra serafim tem a ideia de algo que está queimando, né? Algo que está realmente sendo, está aceso. Queimar significa isso no original, serafins, queimar. E esses anjos, esses seres, né? Esses serafins, eles estavam adorando ao Senhor. E ele descreve como? Ele descreve que esses anjos, esses serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Seres, nós podemos dizer, perfeitos, criados por Deus, na presença de Deus, mas que não ousavam contemplar a Deus em sua santidade. Então cobriam a face, né, os olhos, os pés, a face mostrando reverência, os pés mostrando humildade, né, se humilhando na presença do Senhor, e voando, né, colocando realmente 2 asas em ação, e ali clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estavam reconhecendo a pureza de Deus, a sublimidade dele, e também descrevendo sua autoridade. Quando ele diz o Senhor dos exércitos, ele quer dizer aquele que governa tudo, aquele cuja mão está sobre todos. Deus é o governador supremo de todo o universo. Ele é o Senhor dos exércitos. E diz: toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías descreve toda a magnitude de Deus em sua santidade, sendo adorado por esses seres perfeitos, mas que mesmo
em toda essa santidade, eles não ousavam contemplar o Senhor. E isso é interessante porque muitas vezes nós, como pecadores que somos, nós temos a ousadia de dizer que eu vi a Deus, Deus está aqui. Os serafins, perfeitos em sua glória, em magnitude total, queimando em adoração, literalmente, não ousavam contemplar esse Deus santo, santo, santo. Quero ver com os irmãos o que aconteceu com algumas pessoas aqui no Antigo Testamento que buscaram se aproximar de Deus de forma indevida. E eu quero usar pelo menos duas ilustrações. A primeira é de Nadab e Abiú, Levíticos 10. Nadab e Abiú, em Levítico capítulo 10, versos 1 a 3. Esses são filhos de Arão, eles são responsáveis pela adoração, e eles têm que levar o fogo perante o Senhor. Eles têm que acender o incenso, e a tarefa está posta para eles, e tem toda uma regra dada por Deus, uma ordenança. E esses homens se colocam para fazer o seu trabalho do seu jeito, não do jeito como foi prescrito. E veja o que acontece com eles, né? Ao dirigirem a adoração a Deus, ao Senhor, eles colocam-se de uma maneira um tanto quanto impensada, para não dizer relaxada. Verso 1: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então aqui tem uma quebra da ordem de Deus. Então saiu fogo, esse fogo que era para adoração, agora o texto diz que então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Fogo que era para adoração virou fogo do juízo, né? Deus então consumiu esses homens com fogo por conta da sua santidade, e morreram diante do Senhor e diante de Moisés. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante do povo, de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então esses homens tinham a tarefa de acender esse incenso, mas da maneira prescrita por Deus, e eles trazem fogo estranho. Não está claro aqui o que eles fizeram, qual foi a maneira como eles acenderam, mas não foi a maneira prescrita por Deus, e Deus não aceitou. Deus consumiu esses homens por conta dessa desobediência, desta falta de zelo em cumprir a sua palavra. E nós já aprendemos, né, com Malaquias, que a adoração ela deve ser feita como Deus quer, não é do meu jeito. E aqui é um exemplo claro disso, é do jeito que Deus ordena que nós devemos adorá-lo. Quando chegaram com fogo estranho perante o Senhor, o fogo que era para adoração se tornou um fogo de juízo, e um fogo santo que consumiu esses homens e ficou como uma lição dura para toda a nação, especialmente para o pai deles, Arão. Vê que Arão não abre a boca. Moisés disse que o Senhor tinha um propósito com aquilo, e Arão não se manifesta, porque Arão entende o que aconteceu. Eles desobedeceram, eles não cumpriram o desejo de Deus, e Deus consumiu. Deus é um fogo consumidor, e isso é ser santo, santo, santo. Portanto, esses homens, ao trazerem este incenso de maneira inadequada, foram rejeitados e consumidos pela santidade do Senhor. E isso deve trazer em nós um certo tremor, porque, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é imutável. Nós já vimos isso, Ele não muda. Talvez nós pensamos hoje que Deus aceita qualquer coisa. Lembra, Deus é santo, 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 Ele não é vulgar. Você não pode tratar Deus de qualquer jeito ou do seu jeito. Deus, Ele prescreveu como nós devemos adorá-lo, como nós devemos viver neste mundo para a glória dEle. E por isso nós devemos buscar fazer o que Ele quer, não do nosso jeito, porque é um risco muito grande, um perigo tremendo, caminhar na presença de Deus, né, longe da prescrição dEle, não da forma como Ele quer. Recentemente eu li uma frase, eu gostei muito, e dizia:
Os tolos, eles andam nos lugares que os anjos temem pisar. Os tolos andam nos lugares, ou no lugar em que os anjos temem pisar. Lembra dos serafins com todo cuidado para adorar o Senhor, rostos cobertos, pés cobertos, asas em trabalho? Nadab e Abiú, como tolos que eram, ousaram se achegar na presença de Deus sem o devido preparo, não da forma como Deus exigiu, prescreveu, mas do jeito deles. E eu e você hoje, se nós ousamos caminhar assim, nós agimos como tolos também. Se nós não buscamos realmente fazer aquilo que Deus tem pedido de nós, cumprir o desejo de Deus, e ainda assim batemos no peito, né? Deus está comigo, presença de Deus, eu estou sentindo o calor, né? Pode ser que seja o calor do fogo consumidor, e talvez a sua vida não está melhorando por conta da sua falta de cuidado em seguir a prescrição divina, em de fato buscar agradar ao Senhor no seu desejo. Então esse é o primeiro exemplo do que acontece quando o homem, o ser humano, busca a presença de Deus da sua própria forma, do seu jeito, e não do jeito que o Senhor prescreveu. O segundo exemplo está em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, o exemplo de Uzá. 2 Samuel, Samuel 6, versos de 1 a 9, diz assim, não vamos ler todo o texto não, vamos apenas ali para o verso 6. Davi está desejando o quê? Levar a arca do Senhor para perto de si, para Jerusalém. A arca, em 1 Samuel, não sei se vocês lembram, ela havia sido tomada pelos filisteus, e eles levaram para a terra deles e deu o maior trabalho lá, lembra? Os deuses deles foram humilhados, eles ficaram doentes, eles tiveram várias consequências de tratar a arca de Deus de forma irreverente, Então Deus, na sua glória, puniu eles e eles mandaram de volta a arca. Só que até a arca chegar em Jerusalém deu bastante trabalho, porque ela deveria ser transportada da maneira como Deus queria, como Ele prescreveu. E aqui Davi, no desejo de trazer a arca para o seu lugar, ele desenvolve um plano e põe em prática. Então, verso 6, já está no meio da caminhada, os homens preparam uma carroça com bois, colocam a arca lá, e verso 6 diz, quando chegaram à eira de Nacum, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então, essa carruagem foi andando, chegou num lugar e começou os bois a cambalear, e quando a arca ia caindo, Uzá resolveu colocar a mão para amparar a arca de Deus. E se parasse aqui a história, maravilhoso, Que bênção, um homem disposto a cuidar dos bens do povo de Deus e a arca do Senhor. No entanto, qual é o resultado disso? O texto continua e diz, e Uzá morreu ali, Então a ira do Senhor se acendeu, verso 7, contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Ou seja, no afã de cuidar da arca, ele se colocou entre a arca e o chão, e a consequência disso não foi um parabéns, obrigado, mas foi morte. Ele ousou colocar a mão na arca. E a explicação disso, um teólogo chamado Sproul, você já tem ouvido algumas coisas dele, ele diz assim acerca desse texto: por que Uzá foi morto, sendo que o desejo e a intenção dele era ótima, preservar a arca de cair no chão? E Sproul diz assim:
Uzá presumiu algo. Ele presumiu que sua mão era mais santa do que o chão. Ele estava errado. O chão nunca desobedeceu a Deus. Deus envia chuva e o chão se torna lamacento. Deus envia o sol e o chão se torna terra seca. Deus nunca teve problema com a terra. É com este homem corrupto, depravado, rebelde e totalmente caído que Deus tem que lidar. Deus é santo. Então a presunção de Uzá levou a este fim terrível. Amada igreja, Deus é santo, santo, santo. Nós somos caídos, atolados, cobertos, totalmente cheios de pecado. Cada célula, cada partícula do nosso ser é profundamente corrompida pelo pecado. Pecado esse que Deus odeia, abomina. E diante disso, mesmo sabendo disso, nós continuamos com nossas vidas medíocres, oferecendo muitas vezes uma adoração de conveniência. Quando dá, a gente faz, se não der, outro faz, e aí Deus aceita qualquer coisa. Essa adoração de conveniência, sem sacrifícios, é o que marca a nossa geração. E por quê? Não conhecemos Deus. Afirmamos conhecer a Deus, mas será que conhecemos a Deus? Será que é esse Deus descrito aqui que nós temos visto? Muitos e muitas vezes afirmam estar na presença deste Deus. Será? Será que de fato estamos na presença de Deus? Portanto, a visão de Isaías, ela vem para nos ensinar pelo menos 3 lições, e eu quero voltar lá para Isaías 6. E a primeira lição que Isaías nos ensina aqui é que, em primeiro lugar, nós devemos contemplar a santidade de Deus. Nós queremos adorar a Deus, servir a Deus, então, em primeiro lugar, nós precisamos contemplar a santidade de Deus. E é o que Isaías está fazendo no momento de crise da sua nação, sem governo. Ele não se põe a protestar ou a agir na força da sua carne, não. Ele age na presença do Senhor, ele busca a presença do Senhor, ele se põe pronto à contemplação, e Deus então se mostra para ele. E o que ele vê é um Deus santo, um Deus trino, sendo adorado por seres maravilhosos que não dá para descrever, né, o que seria esse serafim, mas pelo texto a gente ganha uma ideia. Mas seres perfeitos que dão para nós uma ilustração da santidade de Deus, mesmo eles num estado de perfeição, muito acima do nosso, eles não ousam contemplar Deus, e eles não se aproximam de forma inadequada de Deus, mas eles se mostram humildes, reverentes e dispostos a adorar o Senhor, em ação, trabalhando, voando e clamando. Portanto, essa é a visão que nós devemos buscar do Senhor. Devemos olhar para o Senhor em tempos difíceis, para poder ganhar mais da sua glória, e mais do que isso, ganhar direção para as nossas vidas e esperança, porque em tempos difíceis, irmãos, a tendência é ficar perdido. É muitas vezes como lá em Juízes, não é? Não tem um governo, não tem um rei firme, cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Mas para nós, povo de Deus, não tem essa desculpa, porque nós sabemos quem é o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Senhores, e nós devemos olhar para Ele, contemplar Ele em sua santidade, porque é nele que nós vamos encontrar direção, foco, é dele que vamos receber o caminho, a vereda para trilhar. Se não for no Senhor, nós não devemos nem sair dos nossos lugares, não devemos nos mover, mas é no Senhor que nós devemos confiar e nos mover. Olhe para o Senhor, contemple o Senhor em sua santidade, pois é Ele quem governa, soberano de seu trono, Ele que governa todo o universo. Segundo, nós devemos confessar o nosso pecado diante da santidade de Deus. Nós devemos contemplar, à luz das Escrituras, ficar realmente maravilhados da santidade de Deus, mas essa santidade deve nos levar à confissão, ao temor,
ao tremor. Saber que Deus é santo e que Ele pune o pecado de forma implacável, de forma realmente justa, deve nos fazer tremer em nosso pecado. E não somente isso, mas deve nos levar a confessar o nosso pecado. O Isaías faz isso. Quando ele tem ideia, ele tem noção do que ele está vendo, ele clama: ai de mim. Ele não fica orgulhoso, né? Ele não bate do peito: puxa, que maravilhoso que eu sou, tenho um privilégio, né? Eu sou melhor do que os demais. Não, ele diz: ai de mim. E ele reconhece o pecado dele: eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, todas as vezes que nós contemplamos a santidade de Deus nas Escrituras, na palavra do Senhor, essa visão deve nos levar a uma humildade prática, não só de conceito. O que a humildade prática faz? Ela faz nos ajoelhar e pedir perdão, e dar nomes aos bois, né? Confessar os nossos pecados, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós sabemos que temos feito, e ainda ficar naquela situação de: mesmo que eu não sei, Senhor, porque eu sou tão pecador que mesmo dormindo, eu sei que eu falho, eu peco. E essa é a nossa realidade. Nós temos os pés no barro, atolado no barro, e ninguém deve se achegar à presença de Deus, desse Deus santo, arrogante, orgulhoso, achando-se merecedor de algo. Pelo contrário, uma visão correta de Deus nos coloca de joelhos, prostrado, cobrindo o rosto, com a cara no pó. Essa deve ser a postura de alguém que de fato conhece a Deus, uma humildade profunda, um senso de humilhação na sua alma. Você não se coloca diante de Deus de outra forma, senão de forma humilde, se colocando como um pecador desesperado. Ai de mim, estou perdido. A santidade de Deus deve nos fazer tremer, e a ideia é ficar com medo, aterrorizado, apavorado, porque estamos diante daquele que pode fazer perecer não só o nosso corpo, mas a nossa alma por uma eternidade no lago de fogo do inferno. É essa a noção que nós devemos ter. Diante de Deus, estamos diante daquele que tem todo o poder. Ele não é casual, ele não é qualquer um. Ele é o santo, 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 Criador de tudo. Foi esta mesma reação que Isaías teve, a reação de Pedro, é a reação de João. Pedro, quando Cristo, na pesca maravilhosa, mandou ele lançar as redes, mesmo depois de eles terem passado a noite inteirinha pescando, não ter pego nada, Cristo chega e fala: olha, lança ali, no lugar mais profundo. E as redes vêm cheias de peixe. E o que acontece? Pedro então reage, dizendo para Cristo: aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconheceu quem Cristo é: santo, 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 o Messias, o Deus Todo-Poderoso. E ele clama: afasta-te de mim, porque ele sabe o que ele merece, ele sabe quem ele é. Pedro reconhece quão pecador ele é, e ele sabe que precisa se afastar de Deus, porque ele pode ser consumido. João, em Apocalipse 1, 9 a 17, também, ao ver Cristo em sua glória, o texto lá diz que ele cai como que morto. Ele tem uma visão de Cristo em toda a sua glória e ele cai como que morto, ou seja, desesperado, falou: estou perdido. Mas Cristo vem, estende a mão direita e fala: levanta e escreve o que você está vendo e o que você ainda vai ver. E ele se anima. Mas a reação ao ver a glória e a santidade de Deus, em nenhum dos casos é de orgulho, né? De prepotência, é de humilhação e desespero total, porque eles estão contemplando aquele que é santo, justo, aquele que é todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos. Portanto, irmãos, ao contemplar a santidade de Deus, nós devemos confessar os nossos pecados, devemos nos humilhar. E por fim, nós devemos também nos dispor ao serviço. É isso que Isaías faz. Uma vez que ele foi perdoado, ele confessou o pecado dele, ele se dispõe ao serviço. Verso 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui,
envia-me a mim. Então Isaías se colocou totalmente pronto para servir ao Senhor. E se você continuar lendo, vai ver que a tarefa dele vai ser uma tarefa talvez a mais triste para um pregador. Deus diz: você vai pregar e eles não vão ouvir. Eu vou endurecer o coração do povo e você vai pregar e eles não vão querer te escutar. Mas Isaías se dispõe mesmo para um serviço terrível, ficar pregando para corações endurecidos. Mas era a vontade de Deus, o plano de Deus, e a visão que Isaías teve desse Deus santo o fez se dispor mesmo para um serviço tão terrível. Ele não se importou qual a forma como ele iria servir, mas ele queria servir, trabalhar para o Senhor, e ele se dispôs. Amados, uma vez que contemplamos a Deus em sua santidade, confessamos o nosso pecado, vamos nos colocar prontos para servi-lo, não importa onde, não importa como, não importa quanto ou quando, mas apenas queremos servi-lo, com tudo o que temos e tudo o que somos, pois diante desse Deus santo, rendemos tudo, nada fica reservado, tudo é para Ele, tudo é dele. E esta manhã eu pergunto a você: você tem contemplado o Senhor em sua santidade e poder? Diante dele você tem confessado o seu pecado? Você tem se entregado, se consagrado ao serviço, com disposição, sem reservas, para esse Deus santo? Como está a sua vida cristã? Como eu disse no começo, não é o mundo lá fora que perdeu a noção da santidade de Deus, porque eles nunca tiveram, mas é a própria igreja, o próprio povo de Deus, tem tratado Deus de forma trivial, vulgar, porque não compreendemos ou perdemos a compreensão bíblica de quem Deus é em sua santidade. Portanto, eu espero que nesta manhã você se coloque de fato diante de Deus para contemplar através da Escritura quem Ele é em sua santidade. Confesse seu pecado e que o resultado desses dois exercícios seja uma entrega total para servi-lo, sem reservas, sem empecilhos, sem prendimento. Nada vai te prender, porque você tem visto Deus santo, 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 e você vai se colocar da forma adequada na presença dEle, para adorá-lo e servi-lo. Espero que nesta manhã você saia daqui com a disposição de servir ao Senhor por conta de quem Deus é. Coloque-se na presença do Senhor de forma humilde, com o coração desejoso de provar da sua santidade, do seu poder, e que isso resulte em ação. Não fique só no conceito, mas que de fato você confesse os seus pecados, e que de fato você trabalhe com toda reverência e temor, mas trabalhe para o Senhor, ofereça o que Ele exige. Não faça como Nadab e Abiú. Não, qualquer fogo serve, de qualquer maneira, é como Deus quer. No exemplo de Uzá, havia uma prescrição, como a arca deveria ser transportada. Davi não se importou com isso, e a consequência foi terrível. Era para os levitas levarem a arca, com varas atravessando as argolas que tinha nas pontas da arca, e eles levaram do jeito deles. Deus não aceitou isso. Não presuma que hoje Deus tem mudado. Não presuma que hoje Deus não quer que você contemple a santidade dEle, confesse o seu pecado e sirva a Ele. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. Contemple o Senhor, confesse o seu pecado e busque adorá-lo com o seu melhor serviço, com o seu melhor trabalho. Faça o melhor, não importa o que é, não importa como, mas faça o seu melhor para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos pela sua graça, suplicamos pela sua misericórdia, e apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa indignidade, Senhor, a sua palavra deixa claro que o Senhor é santo, justo e bom. E ainda assim, apesar dos nossos pecados, da nossa falta de noção muitas vezes, sabendo que o Senhor é um Deus santo, que exige pureza e santidade do seu povo, temos tratado, ó Deus, o Senhor de forma indevida. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos dá o conhecimento, nos dá, Senhor, o desejo de aplicar a nossa vida
esse conhecimento que a Tua palavra nos dá. Nos faz, Senhor, refletir sobre quem de fato o Senhor é à luz das Escrituras. Nos faz, Senhor, confessar os nossos pecados, a tratar a nossa vida com mais zelo, deixando os pecados de fato, nos purificando, Senhor, nos preparando para adorar o Seu nome. Dá-nos, Senhor, essa disposição, esse prazer de estar na Tua presença diariamente, na busca do mais profundo conhecimento do Senhor. Nos molda, Senhor, nos transforma, nos dá capacidade para Te servir, fazer mais e fazer melhor, para a glória do Seu santo nome, Senhor. Essa é a minha oração, e essa oração que eu faço no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok, quero agradecer a presença de todos. Algum aviso para ser lembrado? Nós vamos ter o regente chegando para cantarmos, então, o último hino. Eu convido você que pode, por gentileza, ficar de pé, enquanto o regente chega.